Olá pessoal, boa noite. Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem, encerrando mais uma semana. O mês de agosto aí já se caminhando para o seu final. Nessa época ainda de pandemia, está começando a passar já, graças a Deus. E vamos sair mais fortes, tenho certeza. E coincidentemente, ou não, né? O nosso estudo hoje, não fui eu que escolhi, eu fiz uma oração e caiu no tema flagelos destruidores, né, do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Às segundas a gente faz o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e às sextas o estudo do Livro dos Espíritos, tá? E hoje caiu questão 737 e 738 A e B, que tratam dos flagelos destruidores. Então vamos entender como é que funciona essa questão, né? E nós estamos passando por um deles agora, então nada mais atual, tá? Então vamos entender para que a gente consiga passar por eles com mais naturalidade, né? Porque eles sempre existiram na história da humanidade e, né, continuam existindo. E vamos entender o porquê. É porque Deus é mau? Por causa da ira de Deus? Porque a gente não se comportou bem? E Deus vai destruir toda a humanidade? Como é aquela história da Arca de Noé e tal? Será que é isso? Vamos estudar, vamos ver. Tá? Então vamos lá. Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa, ou seja, não é nada de castigo, não é nada de ira de Deus, é para o nosso próprio bem, para que a humanidade progrida mais depressa. Continuação da resposta. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Para quem não sabe, existem as leis morais, né? E a destruição é uma das leis morais, tá bom? A lei de destruição. Como existe a lei de conservação e tal, que a gente vai estudar ainda. Mas a lei de destruição é uma das leis. Tá? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Ou seja, a gente diz que são flagelos destruidores porque, na nossa visão limitada, eles causam prejuízos a nossos corpos físicos, né? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, a espiritualidade superior vem nos informar que os flagelos destruidores, segundo a nossa ótica, né, flagelos destruidores, eles acontecem para que a humanidade se desenvolva mais depressa. Pessoal, é só observar na nossa história, quando a gente passa por uma crise, quando a gente passa por um momento mais difícil, a gente sempre sai mais forte. É o que tem aquele ditado que diz: o que não mata fortalece, né? Então, nesse caso, os flagelos destruidores, eles matam apenas o corpo físico. O corpo físico é só uma veste, o espírito é que é imortal, ninguém morre. Tá? Então eles acontecem para que a humanidade progrida, porque nós, como humanos, nós vamos ser feridos na nossa sensibilidade. Então a gente vai repensar muita coisa a partir dessas grandes destruições físicas, jamais espiritual, física. Tá? Então nós vamos progredir mais depressa através desses flagelos, e como a espiritualidade nos mostra, vamos fazer esta progressão, este progresso, num período de poucos anos, que sem eles, sem os flagelos, nós demoraríamos muitos séculos, porque nós somos teimosos. Então tem que vir uma coisa forte para que a gente aprenda, tá?
Então essa foi a pergunta 737. Mas vamos lá, né? Então a gente sabe que esses flagelos são para a gente evoluir, né? São para o nosso adiantamento. Aí vem a pergunta 738. Para conseguir uma melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ora, Kardec pergunta, poxa, mas não poderia Deus vir mais de mansinho, fazer uma coisa assim mais light, para que a gente não sofra tanto e a gente consiga evoluir, né? Sem ser com tanto sofrimento? A resposta dos espíritos. Olha como nossa visão é limitada. Pode e os emprega todos os dias. É porque a gente não vê. Mas Deus emprega condições da gente melhorar todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, não sabemos? O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Ou seja, os flagelos destruidores são nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito atuando em uma escala maior. Depois de tantas oportunidades, de tantos séculos, né, que Deus nos deu aí para que a gente se melhore, todos os dias com oportunidades, e a gente mesmo assim, teimosos que somos, não aproveitamos, aí vem os flagelos para que a gente caia na real, uma sacudida de Deus para que a gente abra os nossos olhos, né? Então, pergunta 138. Foi a 138 pura. Agora, 138A. Kardec ele insiste no tema. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Morre muita gente, né? Você não vai dizer que só quem está morrendo, por exemplo, de Covid-19 são só pessoas ruins. Não, tem muita gente bem vindo a desencarnar, né? Vindo a morrer. Então, será justo isso? Kardec pergunta, é justo isso? Pessoas boas morrerem nesses flagelos? Resposta. Adoro a resposta dos espíritos porque é uma tapa na nossa cara. Durante a vida, o homem, tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Está dizendo que na vida tudo, a gente é muito materialista. Se a gente perder o nosso corpo, se a gente morrer, perdeu tudo, né? Na nossa cabeça de encarnado. Mas quando a gente morre, a gente pensa de forma diferente. É o que a espiritualidade superior nos fala. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. O que é que ele está dizendo aqui? Que nós sofremos por alguns dias, alguns meses. Vamos lá, um acidente aéreo, né? O pessoal sofre, o pessoal que desencarna sofre ali por um curto momento, né? Alguns instantes. Uma doença, um Covid-19, né? Vamos lá, quem vai para a UTI, que falece, sofre por alguns dias. Mas este sofrimento, ensina a espiritualidade superior, nada é perante os benefícios que esses espíritos terão frente à eternidade que tem pela frente. Então eles dizem, o que é um sofrimento de poucas horas, dias ou alguns meses, perante o ensinamento que esses sofrimentos vão trazer para a eternidade. Está vendo como nossa visão é limitada? E eles ainda continuam, se prepara aí que eles continuam. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. O mundo real é o mundo da espiritualidade, o mundo espiritual. Nosso mundo aqui encarnado é só uma passagem. Tá certo? Então, os espíritos formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objetivo de toda a sua solicitude. Ou seja, nós como os espíritos somos filhos de Deus. Nosso corpo é só uma veste.
André Luiz fala muito bem isso no livro Nosso Lar, né? O corpo é uma veste, a existência é um ato. Então, a nossa visão é muito limitada, tá? E ele ainda dá os espíritos superiores fazem uma analogia com os soldados que vão à guerra e perdem seus uniformes, mas continuam vivos. Aí eles comparam o uniforme com o nosso corpo físico e a vida com o espírito. Para o general, que é Deus, os uniformes pouco importam. O que importa são as vidas dos seus soldados, ou seja, as nossas existências perante a eternidade, não perante o corpo físico. Tá? Kardec ainda continua cutucando, letra B, mas nem por isso as vítimas destes flagelos o deixam de ser, né? Deixam de ser vítimas. Resposta. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, né, que a gente vem falando aqui, da eternidade, menos importância lhe dareis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. A gente... Kardec e qualquer um de nós pensaria da mesma forma, porque a gente tem essa visão limitada, né? E ele fala, poxa, mas vamos lá, os flagelos são um instrumento de Deus para que a humanidade se adiante, né? Mais depressa. Mas nem por isso as vítimas deixam de ser vítimas. As vítimas sofrem e tal. A espiritualidade superior fala, na nossa visão limitada. Porque em outra vida essas pessoas serão amplamente recompensadas se souberem suportar sem murmurar. Então o que é que essa lição nos traz? Nessa época tão atual, nós estamos passando por um flagelo aí destruidor. Que tudo tem uma razão de ser. E tudo concorre para o nosso bem. Por mais que a gente não veja ali na hora, mas... tudo concorre para o nosso bem, tanto de forma individual como de forma coletiva. E outra, não existe vítima. Tá? Todos nós atraímos as situações que nós precisamos passar para evoluirmos. Tá bom? Então, quem está desencarnando certamente precisava passar pela experiência. Por quê? Quem sabe é Deus. Mas tenha certeza que um bem muito grande vai se fazer dessa experiência. Quem não está desencarnando, quem está passando pelas dificuldades aqui no plano físico, desemprego, né? A economia está em baixa, né? Todos os problemas aí que a pandemia trouxe. Experiência, renovação. A pandemia, por incrível que pareça, está sendo uma bênção para muitas pessoas que estão mudando muita coisa em seu jeito de ser. Estão descobrindo novas maneiras de viver, estão se reinventando financeiramente, estão aguçando a criatividade, estão tendo mais paciência, mais resignação. Então tudo acontece por uma razão. Então é necessário que a gente tenha isso em mente e que a gente jamais maldiga essas experiências, tá? Vamos deixá-las fazer a transformação que elas vêm fazer na gente. Vamos deixá-las atuar, sem murmurar. Vamos fazer a nossa parte e sempre com o pensamento elevado. Tá bom, meus irmãos? Então, este foi o nosso estudo desta semana do Livro dos Espíritos. Tá? Que Jesus vos abençoe, nos abençoe, que tenhamos um final de semana maravilhoso. E até segunda-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus seja louvado.